Olá pessoal, sou Marluce Furtado, convido você a participar de uma viagem pelo campo brasileiro, focando as principais características regionais da nossa agricultura, começando pela região do Nordeste e concluindo aí na região Norte com a expansão da fronteira agrícola brasileira. Venha fazer parte conosco desta viagem. Bom, gente, vamos começar nossa viagem pela região do Nordeste brasileiro. O que essa região traz de importante para nós no contexto da evolução da nossa agricultura? A região do Nordeste foi a primeira região a ser colonizada efetivamente pela coroa portuguesa, além de ter aí uma importante contribuição cultural para o Brasil. Nós vamos ter aí também a sua contribuição econômica. Vamos então conhecer um pouquinho mais dessa região? A nossa viagem pelo Brasil começa no Nordeste no século XVI. Vamos conhecer um pouquinho sobre o ciclo da cana-de-açúcar, a nossa primeira atividade agrícola de grande importância para a exportação. Mas por que no Nordeste? Bom, primeiro, em relação à questão do clima. O Nordeste tem um clima tropical e os europeus precisavam de produtos que chamavam atenção na economia da época. E neste caso, o clima tropical trazia aí produtos bem diferentes dos produzidos na Europa, que é de clima temperado. Outra questão muito importante é o solo rico em massapé, um tipo de solo muito próprio para a atividade de produção de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar era um produto muito importante porque produzia um açúcar de ótima qualidade. Só para lembrar, a açúcar na Europa é produzida por uma beterraba, exatamente, uma beterraba branca, mas que a produção de açúcar não era tão grande. E no Brasil, essa produção de açúcar através da cana-de-açúcar trazia aí um alto rendimento. Bom, o que nós vamos ter interessante dessa agricultura da cana-de-açúcar? Primeiro, você lembra na aula passada sobre os plantation? Pois bem, esse é o sistema implantado na produção de açúcar no Brasil, o sistema de plantation, que era uma monocultura produzida por grandes extensões de terra e mão de obra escrava. Exatamente. Essa área produzida tinha uma importância muito grande para a coroa portuguesa. Mas olha só que coisa bem interessante. A coroa portuguesa tinha uma parceria com a Holanda para poder fazer a comercialização desse produto. Muito favorável para a época. Legal, né? Pois bem, mas tudo que é bom dura pouco. Nós vamos aí no século XVIII, o declínio da produção de açúcar no Brasil. E o motivo? Bom, o motivo é fácil. Lembram que eu falei com vocês que quem comercializava esse produto era a Holanda? Pois bem, o Brasil ele passou por um período para o domínio espanhol. E os espanhóis e os holandeses tinham um certo conflito. E o Brasil, no início da sua colonização, não foi muito bem povoado, vamos dizer assim, colonizado pelos portugueses, dando brecha para alguns países chegar e tomar a possessão de alguns pedacinhos de terra. A Holanda fez isso. E aonde que a Holanda se apossou? Exatamente na região de Pernambuco, que era uma grande produção da cana-de-açúcar, que interessava ali para a Holanda, que fazia o comércio desse produto aí dentro da Europa. Então, o que aconteceu? Os portugueses passaram para a coroa espanhol, a Espanha, um conflito com a Holanda, e nesse período aí, os holandeses tomaram conta da produção de açúcar. Quando a coroa voltou a pertencer a Portugal, já teve aí um declínio da produção de açúcar, porque os holandeses já levaram mudas da cana-de-açúcar para as Antilhas, na região aí da América Central, e a produção ali saiu extremamente bem, e a queda da produção no Brasil tornou um pouco inviável a atividade
a continuação dessas atividades dentro dessa região. Então, com isso, no século XVIII, você tem um declínio da produção do açúcar. E olha a coisa interessante, pessoal, o declínio da cana-de-açúcar também é o declínio da economia do Nordeste. A região no Brasil, que até aquele momento tinha maior economia, agora vai sofrer um declínio. Então, pessoal, vocês podem pensar que, fim do ciclo da cana-de-açúcar, como ficou a economia do Nordeste? Bom, podemos dizer que a economia do Nordeste caiu bastante em questões de importância nacional, visto que naquela época a cana-de-açúcar ela respondia pela economia nacional. Mas isso não significa que o Nordeste não tinha outros produtos que também tinham um destaque importante na região. Uma delas era a pecuária, exatamente. A região de produção pecuária extensiva na região do Nordeste teve um importante papel na história econômica, não só do Nordeste, mas também para o Brasil. Para a gente entender um pouquinho essa situação, analise o mapa ao lado e observe a estreita faixa de terra que nós chamamos de Zona da Mata. Exatamente, bem fininha, né? Bem pequena. Então, essa região era a região onde se desenvolvia a atividade da cana-de-açúcar. Olha aí para o interior do país, do Nordeste, né? O Agreste, a região de Cerrado. Essa região, ela era subutilizada, já que não tinha grandes interesses para a exportação. Mas tem aí uma importância muito grande para a economia local, que é a produção de carne e também de objetos feitos com couro de animais. Por isso, muitos historiadores determinam esse período como período da civilização do couro nordestino. Então, o objetivo era o abastecimento interno da área de produção de açúcar. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos analisar um outro mapa. Esse mapa que nós estamos observando agora mostra o percurso do Rio São Francisco. Aí você pode se perguntar, mas qual é a relação entre o Rio São Francisco e a criação de animais no interior do Nordeste? O Rio São Francisco, naquela época, serviu como meio de transporte, não só para poder levar os produtos do interior para o litoral, mas também de fazer uma integração entre esse litoral e o interior da região. O abastecimento de carne e de objetos de couro era de responsabilidade dessas áreas. Em torno das margens do Rio São Francisco foram aí criadas diversas fazendas, né? As pessoas aí tinham um status, os fazendeiros, tão grande para a época que chegavam a interferir politicamente na região do Nordeste. Interessante que muitos fazendeiros, eles tinham seu poder baseado na quantidade de animais que tinham. Então, grandes fazendeiros tinham grandes áreas com criação de animais e por isso tinham muito poder. E assim sucessivamente. O pobre, né, aquele de classe mais baixa, normalmente não tinha animal algum e se tinha era apenas algumas cabras que eram utilizadas para subsistência. Bom, e atualmente como se encontra a agricultura na região do Nordeste? Bom, o Nordeste tem se desenvolvido muito nos últimos anos e a prova disso é a diversidade da sua produção. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela continua sendo um importante produto da agricultura nessa região, principalmente nas regiões de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Também nós temos aí na região do Maranhão, Piauí e Bahia a produção de soja, um produto novo dentro do cenário de produção da região nordestina. O algodão também, a Bahia e o Ceará, Paraíba e o Rio Grande do Norte são importantes estados produtores deste produto. O tabaco na região da Bahia e também de Alagoas, o caju
uma fruta típica dessa região tropical, mas que também vem junto com outros produtos, como a uva, o mamão, o melão, a melancia, que são produtos tropicais que hoje são exportados. São produzidos nas áreas mais altas, de clima um pouco mais ameno, e isso tem dado uma qualidade excepcional para o produto. E claro, não podemos deixar de falar do cacau, que ainda é muito produzido na região de Itabuna e de Ilhéus. O cacau já teve aí um período bem importante na produção nacional. Bom, e vamos continuar focando. Boa parte desses produtos são para a exportação. Bom, e nós não podemos deixar de falar também sobre uma região nova de fronteira agrícola desta região, que é a área de Mapitoba. Observe o mapa aí, a região que pega um pouquinho de cada estado. Mapitoba de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. 3 estados aí da região Nordeste e um da região Norte. Tocantins é a região Norte, que nós vamos falar numa próxima aula. Então, esta região de Mapitoba é chamada de a nova região fronteira agrícola do Nordeste do Brasil. Por quê? Porque ela é uma região de cerrado, uma região de terras planas, uma região que tem sido, nos últimos anos, utilizada de uma forma mais intensiva, com um investimento muito grande em tecnologias. Está sendo aí das áreas do Nordeste com maior desenvolvimento em tecnologia do campo, as grandes empresas agrícolas. Tá? E a produção que se destaca nessa região é a produção da soja. Então, fica aí a dica, essa região de Mapitoba é uma área extremamente importante quando se fala da agricultura, dentro da fronteira agrícola da região do Nordeste brasileiro. Então, pessoal, nossa viagem pelo Nordeste brasileiro se encerra. Espero que vocês tenham gostado. Temas muito importantes focados aí na questão da nova fronteira agrícola da região de Mapitoba. Também o crescimento econômico das áreas das empresas agrícolas no Nordeste tem despontado aí como temas importantes dentro das avaliações externas. Então, vale a pena focar nesses pontos e estudar. Se você gostou da nossa aula, inscreva-se no nosso canal e dê um like aí ajudando o canal a crescer. Até a próxima!